para ele já ir se organizando aqui. A gente já vai parar aqui a apresentação aqui para que a gente possa acompanhar. Então, Evaldo, a partir desse momento é contigo aí, tá bom? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deixa eu até botar aqui mais alto, porque aí você até seguir aí também. Tá ótimo. Aqui tem o horário também, tá? Que bom. Porque o tema é fácil, né? Para a gente desenvolver, leva só 2 dias. Aí, termina cedo, domingo de manhã, que eu tenho compromisso de manhã, domingo de manhã. Sabe? Mas agradecemos sempre o amparo espiritual que a gente recebe, que falar de Maria, o coração da gente se eternece, né? Se internece, porque o amor de Nossa Senhora ainda é incompreensível para a mente humana. A gente não consegue entender. E eu gosto muito de uma proposta de Marlene Nobre, já na condição de espírito desencarnado, que ela fala para a gente, parodiando um pouco o pensamento popular de que água mole e pedra dura tanto bate até que fura, e a doutora Marlene trouxe para a gente que as gotículas de amor de Jesus, caindo na dureza dos nossos corações, há de fazer um côncavo, aonde essas gotículas de amor estarão bem guardadas. E aí a gente lembra, invariavelmente, que um amor persistente igual de Maria, só o do Mestre mesmo. Porque Jesus, ele teve o amparo, o acolhimento material e espiritual no coração de Maria para que sua tarefa desenvolvesse. Então, se o coração de Maria suportou tudo aquilo que nós fizemos com Jesus, imagina o que ela pode fazer por nós. O quanto que ela guarda no seu íntimo o amor, o carinho, o amparo por cada um de nós. Por isso que a gente diz sem medo que Maria é uma mãe exemplar, incomum. E esse amor é a Maria de Nazaré, a Maria da Luz, ou Maria da Paz, que amanhã eu vou fazer uma palestra na casa de Maria da Paz, ali na Taquara, ao lado do Laboratório Merck. A gente sempre busca em nosso coração esse agradecimento permanente a esse espírito que nós conhecemos como o nome de Maria, né? Mas de um amor incomparável. E nós vamos falar sobre a beneficência que está lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e a proposta de beneficência que os benfeitores nos trazem na instrução dos espíritos, ela está diretamente relacionada com o nosso comportamento diante daquela sociedade que nós estamos inserida, que ela pode ser aplicada em qualquer ambiente que você esteja. São 5 tópicos, né? 5 mensagens de espíritos diversos. A primeira é do bispo de Argel. Eu acho muito bonito, sabe, Marco, que ele fala assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Quando você se propõe a prática da beneficência, de você ajudar, viu a necessidade da pessoa, você tendo oportunidade de aliviar a preocupação, a dor, o descontentamento, o desespero, e você se propõe a oferecer essa oportunidade de acolhimento. Nós aprendemos, tanto com o doutor Bezerra quanto com Chico Xavier, que a proposta desse acolhimento, ela muitas das vezes dispensa palavras, dispensa atos exteriores, é um abraço, sabe? É você olhar no olho e falar para o irmão: conta comigo, nem que seja para chorar junto. Que muitas das vezes a gente disputa certas dificuldades que a gente se percebe impotente, não é? Para ajudar, para solucionar, mas um conta comigo não custa nada, não, sabe? Eu tenho um benfeitor lá na casa, José Cândido, que ele diz, eu não sei por que ele diz, eu acho que é exagero, ele diz que minha orelha é grande.
Então, que as pessoas podem usar a orelha. E o pessoal leva a sério, né? O pessoal leva a sério. Então, mas pelo menos é uma oportunidade que a gente tem de ajudar alguém naquele momento. Porque é lógico, a pessoa que passa por uma dificuldade financeira, ela deseja o auxílio na intensidade da sua necessidade. Mas a gente não vai conseguir resolver as dificuldades de todo mundo. Mas um abraço, um encorajamento para você continuar a tua jornada, é nesse sentido que o bispo de Argel diz que é possível, sabe? É nesse sentido, porque a proposta de Jesus não é de solucionar o problema de ninguém. Eu costumo dizer, sabe, Marquinhos, que tem um poema muito conhecido, Pegadas na Areia. Conhece esse poema? E eu sempre falo, Isabela está de prova, eu sempre falo aqui que eu peço a Deus que eu não encontre o autor do poema. Nem deve ter já desencarnado pelo tempo que esse poema é conhecido, porque não existe a possibilidade de Jesus carregar ninguém no colo. Não é a proposta dele. Não é. Jesus fala assim para a gente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, não vos carregarei. Então, a proposta do Evangelho é nos dar o apoio necessário para você levantar a cabeça e buscar, pelo amparo que a gente recebe, a solução das nossas dificuldades. E não simplesmente achar que a espiritualidade vai pegar a gente no colo e vai levar a gente para onde a gente precisa ir, porque não vai ser assim. E quem assim deseja, entra no processo de frustração. Temos lá na nossa casa, sabe, Marcos, um tratamento espiritual que é orientado por Dr. Herman Coates, sabe? Dr. Herman ali do Altivo Panfiro. E ele, de vez em quando, lá na preparação para a tarefa, ele sabe o que ele fala, Marquinhos? Ele pergunta para o nosso presidente: Elian, tem lá na frente da casa uma placa dizendo que aqui é a tenda dos milagres? Aí ele: não tem não, senhor. Então, porque milagre não existe. E não é a proposta da espiritualidade dizer assim: vem para cá que seus problemas acabaram. Eu vou falar uma expressão, quem tem um cabelo branco vai lembrar. Isso aí é a Organização Tabajaras. Lembra dessa paródia, né? Seus problemas acabaram. Chegou a Organização Tabajara. A Casa Espírita não é a Organização Tabajara. Ela não oferece milagres. Ela oferece a possibilidade do amparo, do socorro, do apoio para que você não caia, não desfaleça. Mas as nossas ações é que vão determinar o grau de beneficência que eu preciso receber. No Livro dos Espíritos, lá na questão 886, o senhor Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade como é a caridade, como Jesus entende a caridade. A resposta, eu considero uma resposta extremamente conflitante para o Evaldo ainda. Porque ele diz o quê? Os Espíritos dizem o quê? Benevolência para com todos, não é só para quem eu gosto, não é só para minhas filhas, meus netos, meus amigos, não. É benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante, perdão incondicional. É que a gente vulgarizou, né? Eu falo vulgarizou como BIP, porque, não, é o BIP. É o BIP. Não é o BIP. É uma condução da tua vida baseado nas orientações e no exemplo do mestre. Então, quando você fala em beneficência ou benevolência, você estará agindo segundo os preceitos que o Evangelho nos propõe. Benevolência não é a aceitação do erro. É você socorrer aquele que errou e orientar ele para que não volte a errar. Porque Jesus, ele é taxativo, ele diz que eu abomino o pecado, mas eu amo o pecador. Então, a beneficência ou benevolência que os Espíritos nos propõem é você compreender que as tuas atitudes indevidas deverão ser modificadas. Mas você não vai ser execrado, você não vai ser escorraçado pelo erro que cometeu. Certa vez o Chico andando lá por Uberaba, tarde da noite, depois de uma visita que ele fez, e vi um irmão, mas o bichinho estava para lá de Marrakech, de
bebida, sabe? E ele, ô Chico, dá um trocadinho aí, Chico, tu ajuda tanta gente, Chico, custa me dar um trocadinho? E o bichinho não se aguentava em pé de tanta ventania que tava, né? E o Chico foi, caçou lá no bolso, que espírita, só anda duro, né, cara? É um caso sério esse. Aí caçou lá, achou um trocadinho, deu. O casal que estava com ele falou assim, mas Chico, mas ele vai beber mais. Ei, minha filha, mas depois eu vou para casa dormir. O olhar, sabe? Assim, daquele olhar da crítica, não vou dar, que vou beber, que vai fazer. Se você deu, não é mais teu. Primeiro, você dá um objeto para alguém. O Luiz resolve dar o óculos dele para mim. Aí eu pego o óculos do Luiz e falo, não prestou. Eu dou para outra pessoa. Ô Luiz, poxa, mas eu dei o óculos. Não, se você me deu, é meu. Eu faço dele o que eu bem entender. Teve uma vez que eu vi uma senhora, sabe, Marquinhos, numa casa espírita, na porta do bazar, sentada. Você falou de bazar, que vai inaugurar o bazar, né? Sentada na porta do bazar. E aí, e tinha um vestido muito bonito, pendurado assim no cabide. Aí chegava alguém e ia ver, mexendo no vestido, aí ela falava, esse vestido não vai ficar bem em você, não. Não, mas é tão bonito, é meu número, a moça falava. Não, mas ele não combina com você. Aí, tá bom, né? Eu achava que ia dar, mas, deixa, eu vou ver outro. Todo mundo que chegava lá para ver o vestido, ela dava um defeito. Ou no vestido ou na pessoa. Aí alguém perguntou, mas por que você não dá? Não, é porque fui eu que dei esse vestido, ele tem que ir para uma pessoa especial. Ela não deu. Ela guardou no bazar para tomar conta dele, para saber o que ia fazer. Então, a beneficência não pode ser condicionada ao que eu quero dar, mas analisar o que a pessoa precisa. E no momento que ela precisa, o que eu posso fazer para ajudar? Não quer dizer que eu seja solucionador do problema de ninguém, não é isso. Mas eu tenho que analisar o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa ou para, ao menos, dar uma indicação de solução para ela. E aí, no segundo tópico, quem nos fala é São Vicente de Paula. São Vicente de Paulo, ele era um mentor de uma personalidade muito conhecida no movimento espírita, muito conhecido. Um tal de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, aos 17 anos, ele foi convidado a ser o presidente da Associação São Vicente de Paulo, da paróquia de Sacramento, aos 17 anos. E ele dizia que ele tinha uma ligação muito grande com esse santo, à época ele na condição de católico, né? E que ele era arrastado pelos exemplos de São Vicente de Paulo. Quando ele se torna espírita, a primeira mensagem que ele recebe de quem? Ele chorou. Quando São Vicente de Paulo se apresenta como um mentor espiritual dele, aquele que iria encaminhar, por isso que a vida de Eurípides é de doação, de socorro ao pobre, ao necessitado. Ele teve a inspiração de São Vicente de Paulo, porque é o patrono dos pobres e dos necessitados. Ele se notificou na condução dele como sacerdote da Igreja Católica como aquele que zelava pelo necessitado. Então, ele entende de beneficência, né? De benevolência. Aí ele diz assim, sedes bons e caridosos, essa é a chave dos céus. Não é título, não é posto, não é conta bancária. A conta bancária deve servir para que você estabeleça uma norma de conduta de aliviar o sofrimento do semelhante. Beleza, porque o espiritismo não demoniza o dinheiro, pelo amor de Deus. O rico tem que sofrer, não, temos muitos exemplos na sociedade brasileira de pessoas abastadas que doaram a sua vida em prol do próximo. Quer ver um exemplo? A irmã do Dom Evaristo Arnes, lá em São Paulo, Zilda Arnes, isso, uma senhora de uma riqueza, de um patrimônio absurdo, elevado, mas que levava uma pessoa necessitada para dentro da casa dela, para ela oferecer a possibilidade de um banho, uma roupa e uma alimentação. Queria encontrar dona Zilda, ia para a rua.
as ruas de São Paulo, para aqueles que estavam em situação de rua. E muita gente achava que ela fazia isso por causa do Dom Evaristo Arnes, que era irmão dela. Ela falou assim, não, ele tem a missão dele, eu tenho a minha tarefa. Então, a riqueza não vai ser jamais prenúncio de afastamento da prática da caridade, para aqueles que sabem. Outro exemplo é a Rainha Santa, a Rainha Isabel de Portugal, né? Ela era casada, claro, com o rei, só que ela tinha esse viés da ajuda da prática da caridade. Ela esperava o marido sair nas caçadas, a raposa, e ela ia lá na cozinha do palácio, enchia um cesto de pão, de fruta, de alimentos em geral, para distribuir na porta do palácio, na porta dos fundos, né, que é onde entram os empregados. E já ficava aquela fila esperando ela. Um dia o rei saiu para uma das caçadas, ela não achou a cesta, ela fez o quê? Ela pegou o próprio o avental da roupa dela e encheu de pão, fechou assim para cima e está ela dando. Só que o rei, falaram para ele que ela estava desvirtuando as coisas do palácio para os famintos. E o rei voltou mais cedo da caçada e foi pela porta dos fundos. Quando entrou na porta dos fundos, ela, no jardim, vindo lá com o avental cheio, o rei falou assim, senhora, o que trazes com tamanho zelo embaixo da sua roupa? Ela falou, são flores, meu rei. Aí ele, interessante, apenas na sua vontade que as flores deem também no inverno. Podeis mostrar, para que eu possa também admirar a beleza das flores? Ela, claro, meu rei, quando arriou só tinha flores. E o rei falou assim, mas são flores mesmo? Eu disse, Vossa Majestade, não tenho necessidade de mentir. Aí o rei, tá bom, então vai. Quando ela fechou, chegou lá fora, o que tinha? Pão. Por quê? Porque a desejo de ajudar, a espiritualidade faz coisa que a gente não imagina. Ir lá para o Ceasa, né, Marquinhos? Pegar legumes, né, para o sopão, tem? Né? Esse jeito. Eu sei. Entendeu? Botar tudo no carro dele para trazer, né? É o desejo de você ser útil, de você ajudar. Então, por isso que ele fala que ser bom e caridoso é a chave que abre as portas do céu. Pelo menos por um pouquinho assim de olho grande, de saber como é que é as portas do céu, vamos fazer bom, fazer a bondade, praticar o bem, sabe? É lógico que aí a doutrina nos ensina, como o próprio título do capítulo nos dá, de fazer com a esquerda sem que o direito saiba. Mas André Luiz fala para a gente no livro Coragem, num trecho de uma mensagem, André Luiz fala assim, praticai a caridade, mesmo por ostentação. Porque é melhor você fazer a caridade com ostentação do que você não fazer nada. Que não fazer nada é o errado, não é? Porque os benfeitores dizem a Kardec o quê? Kardec questiona, basta o homem não fazer o mal para que seja bem aceito na espiritualidade? Não. É imperioso fazer o bem, porque não fazer o bem já é o mal. Então, não, mas eu vou fazer o bem porque está todo mundo olhando. Tudo bem. À medida que você vai exercendo a prática do bem, você vai compreender que o bem em silêncio é muito mais valoroso. Porque quando você faz o bem, você vai doar a cesta básica para alguém que bate diante da sua necessidade. Deixa eu fazer uma selfie. Olha para cá. Não. É ostentação? É ostentação. Mas é melhor do que você não fazer nada. Não dá nada. Entende? Então, a prática da caridade é uma tônica dentro da doutrina. Tanto é forte que Kardec trouxe para a gente o capítulo 15 do Evangelho. Não é? Fora da caridade não há salvação. Porque é a máxima da doutrina. E Kardec trouxe essa máxima da espiritualidade superior em contraponto ao que existia na época, que era fora da igreja, que não há salvação. E muitas das vezes nós incorremos nesse erro. Olha só, vem para cá, que só aqui você vai ser ajudado, vai se libertar das suas dificuldades. Não, a doutrina nos esclarece que
todo lugar onde o nome de Deus é enaltecido e o exemplo de Jesus é seguido é um lugar digno. Um lugar digno. Porque senão nós estaríamos num planeta com diversidade de conceito filosófico religioso que só a gente que é os escolhidos de Deus. Iríamos reproduzir os erros do ontem. Os erros do ontem, quando o nosso conceito filosófico religioso era o melhor de todos, quem se contrapôs aos meus entendimentos religiosos, eu acabo, dou fim nele, eu mato. O maior exemplo que a gente tem disso, né? E eu acho que isso daí, o exemplo que eu vou dar, está intimamente ligado aos espíritas de hoje, sabe, mano? Que é a noite de São Bartolomeu, a noite dos huguenotes, ocorrido na França, no século XVII, final do século XVII, né? Aonde os católicos, numa guerra religiosa, eu não sei como é que pode ser isso, né? Guerra religiosa. A religiosidade deveria unir o homem a Deus, não o homem contra o homem. Mas foram mortos cerca de 100 mil protestantes na França. Pasmem, em nome de Jesus. Como se ele fosse o exemplo, não da vida, mas da morte. Então, a prática da caridade, a prática do bem, vai nos levar invariavelmente a uma reformulação dos nossos conceitos. Porque quando você realmente está com a esquerda assim que a direita o saiba, você não tem nenhum tipo de preocupação, de avaliação se aquele a quem você vai dar se merece ou não. Não é esse o contexto. O doutor Bezerra nos fala, através de uma mensagem, através do Divaldo, ele fala que aquele que doa algo a alguém perde a posse do que foi doado, seja a palavra ou um bem material. O importante é você auxiliar. No outro item, que é de Cárita, né? Ou Santa Irene, que foi martirizada lá no circo romano, que é um espírito que eleva a prática do bem a uma condição de santidade. O que isso quer dizer? Que é uma demonstração de que a pessoa que está fazendo bem é santo? Não. A ação que você executa é amparado por aqueles espíritos de elevação. Por quê? Porque o que nós aprendemos à luz da doutrina espírita? E o Chico nos ensina isso. Chico estava lá em São Paulo, ele tinha ido para fazer uns exames médicos, e tinha um casal lá em São Paulo que sempre acolhia o Chico, que era o casal Nena Galvez. E eles tinham saído, depois de um longo dia de exame, de consulta, levaram o Chico para jantar. E o Chico tinha o hábito de sentar perto da janela do restaurante. Não gostava de sentar lá no fundão, não, porque ele falava que gostava de ver as pessoas passarem na rua. E ele jantando, tudo mais, naquela conversa animada, do outro lado da rua, tinha um irmão sentado num banco de praça, na percepção do irmão em situação de rua. O Chico olhava, conversava um pouquinho, olhava para o irmão, em determinado momento ele pediu licença e atravessou a rua, sentou lá do lado do irmão, ficou conversando com o irmão há algum tempo. E depois ele levantou, se despediu, abraçou o irmão, pegou a mão do irmão e beijou. E voltou. Aí a dona Nena falou assim: Chico, conversar tudo bem, mas precisava abraçar e beijar? Aí o Chico falou assim: minha filha, eu não tinha um tostão para dar a ele, mas o carinho não custa nada. Sabe? Porque muitas das vezes a gente só quer quantificar a ajuda num aspecto ou amor dado ou de um bem material que você queira dar. E muitas das vezes a atenção, um olhar. Quando você passar na rua e ver que Emmanuel chama médio da limpeza, né? O médio da limpeza é o gari, né? Emmanuel chama de médio da limpeza. Passa e dá bom dia. Eles se assustam. Eu já fiz esse teste. Eles se assustam, porque eles são os invisíveis da sociedade. Quando você dá bom dia, a pessoa abre um sorriso e devolve. Por quê? Porque é tão comum você passar,
não prestar atenção, né? Tem uma tese de doutorado lá na PUC, eu não lembro o nome, ele fez na parte inicial da formação dele psicologia, e ele estava na tese de doutorado, aí ele foi criar uma proposta para a tese dele dos invisíveis da sociedade. Ele se vestiu com o uniforme das pessoas que faziam a limpeza da faculdade de psicologia, que ele era doutorando, né? E ele varrendo na frente da entrada. As pessoas, inclusive os colegas professores, passavam por ele e nem tchum. Uma aluna, é por isso que eu sou fã das meninas, que as meninas têm uma sensibilidade que a gente, homem, vai ter que reencarnar umas 15 mil vezes mais do que elas para aprender. Uma aluna dele passou, deu bom dia, quando ele respondeu, bom dia, ela falou, professor, o senhor trabalha na limpeza agora? Pô, minha filha, eu tenho que viver, né? Esse negócio de doutorado não dá dinheiro para ninguém, não. Arrumei esse empreguinho aqui. Ela pegou, riu, entrou na faculdade e comentou, todo mundo voltou para ver se era verdade. Por causa de um bom dia. Mas os outros não viam ele. Então, para pensar que o bom dia é um ato de benevolência, é um ato de bondade, de beneficência. Porque o Chico diz para a gente, né, tá gravado na internet, que quando você dá bom dia a alguém, Luiz, provavelmente aquele será o único bom dia que ele recebeu, mas ficará gravado. E sabe quanto custa um bom dia em grana? Nada. Nada. Sabe? Ele acompanhado de um sorriso, olho no olho, que às vezes a gente até dá bom dia, né? Eu no condomínio que eu moro, né, lá em Jacarepaguá, eu me analisando a minha conduta, eu falei assim, eu passo pelas pessoas que cruzam comigo no condomínio até a portaria, eu dou bom dia, que eu sou uma pessoa educada. Minha mãe falava que tinha que ter educação. Mas eu não olhava nos olhos da pessoa, sabe? Alguns não retribuem o olhar, mas tem outros que retribuem o olhar com alegria, um bom dia, uma coisa simples, sabe? Porque é como o Chico fala, né? Chico fala assim, nosso Senhor Jesus Cristo não nos pediu para escalar o Everest, ele apenas pediu para que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. A Teresa de Calcutá diz que você é o único evangélico. Justamente, o Luiz está falando aqui para a gente, uma lembrança da Madre Teresa de Calcutá, que muitas das vezes nós agimos como o único evangelho que a pessoa vai conhecer. E é verdade. Emmanuel chegou perto do Chico e falou assim, Chico, ele tinha acabado de psicografar a série Fonte Viva, né? O último livro foi Palavra de Vida Eterna. Aí Emmanuel falou assim para ele, Chico, está na hora de você parar de falar do evangelho. Aí ele, seu Emmanuel, o que eu vou fazer agora? Tu vai vivenciar o evangelho. Porque esse material que você psicografou tem que ser o seu norte na ação para o outro. E quem é que disse que nós espíritas também não temos a mesma responsabilidade? Porque quando você age muitas das vezes, em desacordo com aquilo, com aquele grupo que você está inserido, pelo tanto que você já tem absorção do evangelho, a pessoa olha e fala assim, tu tá esquisito, hein? Tu vai fazer a mesma coisa, não? Você fala, não, já não me agrada. Eu tenho sempre na minha lembrança uma passagem que está no livro Libertação, aonde a benfeitora Matilde, conversando com Gúbio, que é o mentor que orienta o livro, ela vira para Gúbio e fala assim, meu irmão, eu venho solicitar o teu concurso em favor de Gregório. Aí Gúbio fala assim, não, temos interesse de ajudar o irmão. Aí Matilde fala assim, notamos que há 50 anos ele está entediado do mal. Entediado, Marquinhos. Ele não parou de fazer o mal, não. Mas o mal já não traz a mesma satisfação.
que antes ele tinha de praticar o mal, aquele prazer de impor o sofrimento a alguém, ele não tinha mais. Eu falei, cara, eu devo ser parente do Gregório, sabe? Porque já não me é mais satisfatório ser grosseiro, contundente, sabe? Impor a minha vontade, eu quero assim, acabou. Isso já não tem mais, tá, mais graça para mim, não. Eu quero mudar. Eu acho que eu também estou entediado do mal, sabe? Porque a nossa análise, diante de um estudo que você faz, é como você vai aplicar aquele estudo na tua vida. Na tua vida. Não é pelo que vocês que estão me ouvindo, os internautas que estão aqui participando. Não, é o quanto que isso vai impactar na minha vida. Na minha vida. Tem o Raul Teixeira que falou isso algumas vezes, mas outras pessoas também. O Raul Teixeira falou que Deus, na sua sabedoria infinita, nos deu uma boca e duas orelhas. Se fosse ao contrário, é um desespero, né? Duas bocas e uma orelha, Evaldo estava perdido. Mas são duas orelhas e uma boca, para que eu falo, eu sou o primeiro a captar. Então, essa proposta de caridade, como a Caritas fala para a gente, chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Por quê que ela fala isso? O mestre que nos ensina, se quiser ser perfeito como o Pai que está no céu, amai os vossos inimigos. E olha que a gente ama. Não sabe que tem um nome de inimigo, né? Quando a gente pega o netinho, né? Aquela coisinha rica, linda, de coração, a gente se propõe a fazer tudo pelo bem daquela criança, e a pessoa chegasse a alguém e falava assim, foi o causador da tua tristeza em 5 reencarnações que você teve. Tu olhar para assim, não acredito. Não acredito. E se foi, eu esqueci, eu amo, sabe? A gente tem essa proposta. O que isso quer dizer? Que o nosso amor é capaz de superar dificuldades. Só que a gente não encaminha ainda. Eu falo mesmo para minhas filhas, a Belinha sabe disso. Eu falo para elas foram importantes na minha vida, agora são os netos. Posso fazer? Eu ligo, como é que está meu neto? Pai, eu também estou aqui, não quero saber de você, eu quero saber do meu neto. Mas se você tiver a percepção do que você foi na vida deles no passado, você já não consegue guardar a animosidade, sabe? Você não consegue guardar aquele, que nem a garotada fala, ranço. Você não consegue. Você já tem a proposta da mudança. É isso que Caritas fala, que a parte da caridade é o caminho principal que nos levará a Deus. E isso não é estalar de dedos. Não é. Nossa proposta de mudança de comportamento, ela está... Marquinhos, vai até que hora, Marquinhos? Ainda 15 minutos. Ainda falta 5 tópicos para falar, seja que Deus quiser. Dá tempo, né? Se não der, fica devendo. Mas essa proposta de nós, o nosso desejo, nós como espíritas, como consciência que temos da imortalidade da alma, eu entendo que é chegado o momento de eu começar a virar minha chave. Eu não sou um corpo que anda e fala. Eu sou um espírito imortal. Após o decesso desse corpo, a morte, comumente chamada, eu continuarei a existir, afirmando isso categoricamente. Então, eu não posso mais agir com... né? Você fez isso comigo? Tu vai ver. Castigo vem Não, é via WhatsApp agora, é mais rápido. Entendeu? Saímos da fase do cavalo, da carroça, agora é tudo via WhatsApp, é instantâneo. Então, não, você pode gostar da roça, mas que é via WhatsApp não tem problema nenhum, Luiz. Porque a nossa percepção tem que ser da minha conduta como espírito imortal e não mais como matéria. Não, Rodinei falou uma coisa que eu me chateei muito. Outro dia eu pensei assim, imagina as coisas que eu falei para os outros, que chateou se todo mundo se reunisse ao mesmo tempo para vir me cobrar um ressarcimento. Ia dar ruim para o meu lado. Então, por que eu não vou compreender que ele, naquele momento, ele não estava feliz com ele mesmo e me tratou mal? Porque o Divaldo, ele falava uma coisa, Divaldo falava assim, se o Flávio não gosta de mim,
problema do Flávio. Tem como eu mudar. Agora, se eu não gostar do Flávio, aí o problema é meu. Sou eu que tenho que analisar a minha conduta para que eu possa me reconciliar com o Flávio. Porque Jesus fala para a gente, reconcilia com o teu irmão enquanto está a caminho com ele, para que ele não te denuncie o juiz não te entregue o ministro da Justiça e este não te encerre na prisão. Vamos refletir. Quem é o juiz? Beleza, a nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, na 621, os Espíritos nos afirmam. E o ministro da Justiça, quem é? Não, a consciência é o juiz. É o juiz. Já estabelecemos isso. Quem é o ministro da Justiça? A lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Não foi Jesus que falou a cada um segundo as suas obras, não é? Então, o ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. Ela é uma lei imutável, porque é perfeita. Não é? E a prisão? Aonde haveria choro e ranger de dente. E o que a gente faz diante das nossas insatisfações por aqueles que não praticam a caridade ou a beneficência comigo? Choro e ranjo os dentes. Critico, aponto o dedo. Então, a proposta de Jesus é uma ação inteligente, intelectual. Porque se a tua consciência te acusa dos erros praticados, chega perto do ministro da Justiça e fala assim, eu quero resolver essa questão. Aí, a lei de causa e efeito, o que Emmanuel fala para a gente? Olha como é que é a questão da misericórdia. Emmanuel fala para a gente que quando a lei de causa e efeito vem cobrar a justa medida dos teus atos, te encontra no trabalho, no bem, manda a misericórdia que a cobrança seja adiada. Então, pelo menos por interesse, não é? Por interesse, vamos praticar o bem, vamos praticar a beneficência, porque a cobrança virá, nós somos espíritos em prova e expiação, entende? E expiação não é sofrer. Temos que mudar esse entendimento. O prefixo ex, para o grego, é botar para fora. Quando você está com uma doença muito séria, complicada, como é que aonde essa doença vai se manifestar? Na tua psique ou no teu corpo? É no corpo, não é? Um câncer, uma tuberculose, uma cirrose. É expiação, é botar para fora aquilo que está te fazendo mal como espírito imortal. Porque o corpo, o doutor Bezerra fala, que é o mata-borrão do espírito. Mata-borrão é aquele material que quando a caneta tinteiro vazava mais, passava o mata-borrão, né, para tirar o excesso e você salvar o trabalho. Então, o doutor Bezerra fala que o corpo é o mata-borrão do espírito. Ele suga a dificuldade do espírito para que o corpo sofra as consequências das nossas deficiências de ontem e nós, espíritos, entraremos no caminho que conduz a Deus. Então, esse desejo que nós temos da prática do bem, ele tem que ser efetivado no princípio, eu falo de coração, é por puro interesse. Porque eu cansei de sofrer. Sabe? Eu cansei daquelas coisas de síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um umbral assim. Eu cansei disso. Sabe? A minha proposta hoje, à luz do que a doutrina espírita me propõe, é que eu renove a minha conduta para que eu não vá para as situações que eu poderia ter resolvido aqui no plano material. André Luiz não fala isso para a gente? Quando ele pergunta a Lísias sobre a questão da prece intercessória, aí Clarice que responde a ele. De 3.000 consultas grátis que ele deu, 15 pessoas jamais esqueceram dele. Fizeram preces intercessórias. 15, 3.000. Aí eu comecei a contar quantos bom dia eu dou. Eu vou anotando, chego em casa eu anoto. Bom dia, hoje eu dei 15 bom dia, para ver se pelo menos salva alguém, uma prece intercessória. Porque o que vai ficar gravado é o bem que você faz. E aquela alegria da pessoa a quem você beneficiou de alguma forma.
Então, nós temos que sair dessa ótica de que fulano não merece que ninguém ajude. Essa ótica é do egoísta, é do prepotente, tá bom? Porque quando Jesus falou no alto da cruz, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, ele nos incluiu. Ele nos incluiu. A proposta do mestre de perdão é para toda a humanidade. Essa vez um benfeitor falou para a gente lá na casa que se Jesus não tivesse colocado essa máxima da misericórdia na cruz, dificilmente o planeta se sustentaria, só com as nossas vibrações negativas. É o amor de Jesus quem estabiliza um planeta inteiro, porque é um Cristo. Quando fala que é governador do planeta, não é cargo político, sabe? É o excesso da misericórdia de Deus que nos oferece um Cristo para guiar a nossa jornada na Terra através da prática da caridade, através da prática do bem ao próximo. Porque Emmanuel fala numa mensagem, se eu não me engano, está em Palavra de Vida Eterna. Emmanuel diz que o bem que você faz a alguém será o seu advogado em qualquer circunstância. Olha que poupança legal que a gente pode realizar diante da prática do bem, sabe? Porque a proposta da prática do bem, e Emmanuel nos diz que o bem só é bem quando é bem para todos, mesmo que não seja para o autor. Imagina a espiritualidade que nos assiste, que nos ampara aqui nesse lar abençoado, dissesse assim, agora não, agora a gente só vai ajudar quem merecer. Ficaria ruim para o nosso lado. Entende? Então, a prática do bem tem que ser uma condição constante de cada um de nós. Carita fala assim também, várias maneiras há de fazer-se a caridade que muito dentre vós confundem com a esmola. Toma. Eu estava no carro, em Jacarepaguá, parei no sinal, aí tem aqueles meninos que fazem malabares, né? Aí, rapidinho o dedo acha o botãozinho para fechar o vidro, né? Aí o menino bateu assim e falou assim, tinha cadeado não, é que hoje é meu aniversário. Eu só queria um abraço. Cara, me deu uma vergonha danada. Mas eu abri a porta do carro, abracei ele. Aí o outro falou assim, eu também quero. Um abraço. Sabe? Não é coisa simples. Ah, tudo bem, estava na pandemia. Mas um abraço não vai fazer diferença, né? Eu tive cinco vezes Covid, entende? Mas um abraço, a preocupação que você passa para os outros, né? Mas aí é pela tua inconsequência. Mas um abraço, sabe? Um abraço, uma coisa simples, baratinha, não é? Baratinho, um abraço. Tem pessoas que não gostam, nem de dar, nem de receber. Eu vou falar, se ele assistir a palestra, eu não posso fazer nada. Mas tem lá na nossa casa Miguel Labolida. Ele é argentino. Quando ele chegou na casa, que a gente ia abraçar ele, Marco, um poste era mais receptivo. Sabe? O Redirei também era assim, duro. Hoje ficou sem vergonha. Chega, abraça todo mundo. Por quê? Porque às vezes a gente não tem o hábito de um simples abraço. Sabe? Uma demonstração de carinho, de respeito ao outro. Um abraço. Doutor Bezerra. Fraternal. Hã? Fraternal. Um abraço fraternal. É você ser fraterno, sabe? Não custa nada. Não vai dar tempo, mas tem uma história do doutor Bezerra em relação a um abraço que ele salvou a vida de um homem pelo abraço em nome de Maria. Sabe? Eu não vou muito com a cara da Isabela, não, mas o doutor Bezerra falou que abraçar é bom, mas eu vou lá e abraço ela. E depois eu começo a perceber que ela não é aquilo que eu pensava. Eu começo a mudar meu entendimento. E aí o abraço já vem acompanhado de um sorriso. É simples assim. Eu acho que acabou o tempo, que o Marquinhos levantou e foi embora. Não? Então, aí tem aqui um espírito protetor que fala assim, todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência com os vossos semelhantes. Indulgência. Tem um texto no Evangelho sobre a indulgência, que no finalzinho da mensagem, o benfeitor fala assim, que eu acho que é o espírito protetor mesmo que dá, ou é irmão José, um dos dois. Ele fala assim, a indulgência
ampara, acolhe e ergue. O rigor afasta e derruba. Sabe? Então, o que é mais fácil? Você ser indulgente. Ser indulgente, eu vou repetir o que eu falei no início, não é você concordar com o erro, mas não é você crucificar o errado. É você mostrar para ele, eu vou te ajudar, mas você tem um compromisso de mudar seu comportamento. É uma questão só de lógica. A espiritualidade nos aceita na casa não é porque ela é extremamente caridosa, porque a gente faz o nosso concurso íntimo, a nossa proposta íntima de mudança de comportamento. Jesus fala para a mulher chamada adúltera que é a imagem que mais me aquece o coração. Cadê os teus acusadores? Foram-se, Senhor. Eu também não te acuso. Vai e não peque mais, porque Jesus é o mestre do amanhã, não é do ontem. Sabe? Quando você fica preso no teu erro, você para de caminhar. Então, Jesus quer que a gente continue caminhando e nos afastando do erro. Para encerrar, tem uma frase no livro Ave Cristo, né? Blandina, uma jovem, estava com 12 para 13 anos, atacada de uma tuberculose severa, cristã, porque aprendeu a amar o Cristo pelas obras que Jesus propõe que nós façamos. Tinha o avô dela, Quinto Celsus, né? o pai Corvino II, sabe? E o pai dela, Tassiano, completamente anticristão, ele não gostava de Jesus, ele tinha uma aversão enorme, e aí ele fala para Blandina, também tu me abandonarás por causa desse Cristo? E Blandina fala uma frase que eu guardo muito forte para mim. Ela falou assim, pai, Jesus é o amor que espera sempre. Jesus não quer o milagre da transformação da gente de uma hora para outra. Jesus quer o exercício diário, porque aí, nesse exercício diário, eu vou compreendendo o meu irmão, que não compreende da forma que eu já entendo o Evangelho. Eu já aplico o Evangelho na minha vida. Então, esse é um processo que o conceito de beneficência não é você fazer o bem esperando a recompensa do alto, porque não vai ser legal. Mas é você abrir teu coração para amparar aquele que está no nosso caminho. Porque é assim que Maria da Luz faz com a gente. É assim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Graças a Deus. Agora, a pergunta e a resposta é com o Marquinhos. Nós temos aqui uma colocação da Silene, uma afirmativa, que ela diz assim, auxiliar o nosso próximo nos proporciona uma sensação de bem-estar e nos eleva a nossa energia vibracional, além de nos elevarmos moralmente e espiritualmente. O que você diria nessa colocação dela? A Silene é uma amiga querida, né? Ela é de Petrolina, ela, o esposo dela, o João. Petrolândia, lá de Pernambuco, né? O esposo dela, o João, era aqui de Rocha Miranda, né? Acompanha, né, de perto as atividades aqui da casa, e realmente a prática de auxiliar ao próximo, ou da prática da caridade, ela vai... Eu falo, sabe o quê, Marquinhos? Você está numa atividade aqui na casa de acolhimento, de pessoas que vêm em busca de um auxílio e que a casa possa proporcionar. Você já viu alguém sair daqui aborrecido? Puxa, hoje, olha, foi uma trabalheira danada. Eu não volto mais. A gente não sai. A gente sai com um sorriso de alegria íntima de ter feito algo de bem para o próximo. Sabe? Eu falei lá na nossa casa, no outro dia, alguém sai lá do tratamento espiritual, são 180, 200 pessoas que vão lá no domingo de manhã. E eu nunca vejo nenhum trabalhador sair, nunca mais eu volto aqui. É muito trabalho. A maioria é assim. Quando é o outro mesmo, sabe? Porque a trabalho no bem não nos dá esse bem-estar íntimo. Porque uma coisa que eu aprendi numa mensagem que Chico gravou de Emmanuel, que está no livro Instruções Psicofônicas, Emmanuel diz que, para muitos de nós, o trabalho no bem é novidade nessa existência. Por isso que a gente fica todo bobo quando a gente faz a coisa certinha,
sabe? Aquele risinho do gato comer o passarinho do vizinho, né? Você fica feliz. Por quê? Porque, na realidade, é novidade para a gente a prática do bem. Lá vem, Luiz. Luiz, quando vem, é perigoso. Tamo junto aí. Parabéns pelo estudo. Acho que acabou de falar aqui, né? Que o bem, ele, né, a prática do bem dá assim um alívio para a gente, né? Aí eu sempre passo na minha cabeça, por que o bem surpreende? Que é surpresa fazer o bem, né? Quando faz parece todo mundo, quando é o bem, assim, é uma surpresa, como se fosse uma coisa fora da rota, né? Um negócio fora da curva, como falam hoje, assim, né? É a nossa sorte que a gente tem livro dos espíritos, né? Porque Kardec faz a mesma pergunta aos espíritos. Por que notamos que o mal sobressai ao bem? E os espíritos dizem o quê? Que o bem é tímido. Entende? Quando o homem progredir, o bem chegará a tal ponto que o mal terá vergonha de sê-lo. Então, quando a gente faz alguma coisa certa, Luiz, é tão novidade para a gente que a gente dá vontade de falar assim, aí, mané, fiz direitinho agora, né? Gostou? Sabe? Eu fico imaginando os nossos mentores, né? Sabe? Eu botei na minha cabeça que tem uma vez por ano a reunião dos mentores com um dirigente espiritual da casa. Aí fala assim, e Marquinhos, como é que tá lá? Aí vira o mentor do Marquinhos. Entre tombos e levantadas, está caminhando. Tenha paciência com ele. Sabe? É um espírito necessitado ainda. Aí começa a perguntar por cada um de nós. Quando chega, por exemplo, assim, no Rodinei, aí fala, e o Rodinei? O senhor sabe que ele acertou uma? Não, eu estou falando do Rodinei. Não é ele mesmo. O mentor fica todo feliz, porque uma atitude nossa no bem é uma extrema novidade, Luiz. Por isso que tem essa alegria íntima. E o que Emmanuel fala para a gente? Ao nos acostumarmos à prática do bem, não retrocederemos à prática do mal. Entende? Porque o bem, o mal, ele é uma lâmpada escura no nosso íntimo. O bem é um farol, sabe? É um farol que ilumina o nosso íntimo e você gosta da sensação. E aí você vai querer renovar esse sentimento. Mas é projeto, é gradativo. O grande erro, muitas das vezes, que nós entabulamos quando conhecemos a doutrina espírita é querer sair de espírito de prova e expiação para espírito superior, na mesma existência. Não dá. Não vai dar. É uma aquisição gradativa, sabe? E isso, muitas das vezes, e a gente sabe, para a gente deixar uma ação indevida e praticar o bem, muitas das vezes dói. Eu decidi que eu não vou ser mais ciumento. A gente começa a se morder, porque quando vem o ciúme, né, que é um sentimento de posse externa, né? Aí você fala, não você, dói. Mas quando você consegue vencer a primeira barreira do ciúme, você ganha fôlego para continuar. É por isso que tem uma orientação espiritual que você poderia fazer uma relação daqueles defeitos morais que mais te incomodam, tá? Normalmente, o primeiro da lista é o orgulho. Normalmente. Aí depois vem a inveja, o egoísmo, prepotência, não é? O ciúme. Escolhe o que é mais fácil, não escolhe o que é mais difícil. Porque o mais difícil você não vai superar e te desanima de tentar os outros. Quando você escolhe o mais fácil, você fala o quê? Poxa, consegui vencer esse. Vamos para o segundo. E aí a força vai sendo adicionada. Tem uma mensagem que diz: tem 1000 almas, mas uma delas se salvou, praticou o bem, chegou lá em cima bem, lá em cima é festa. É festa. Porque é Jesus quem fala, né? Há mais alegria no céu por um pecador arrependido que todos os anjos reunidos. Jesus fala isso no Evangelho de Marcos para a gente. Por quê? Porque para a espiritualidade superior, quando você opta pelo bem, é novidade. É novidade. Por isso que num plano de prova e expiação, quando um espírito sai daquela ação linear, sabe? Que a gente muitas das vezes fica entre não faz o mal, mas também não faz o bem,
e, consequentemente, já é um mal, mas é um prenúncio da oportunidade que você vai ter mais adiante, de transformação. Mais? Tem mais um comentário aqui da Silene, que ela diz assim: a melhor recompensa é ter a certeza que fez a diferença de alguém que estava precisando de mãos estendidas para aliviar os seus sofrimentos. Eu considero, Silene vai me perdoar, mas eu considero uma frase muito pretensiosa para o Evaldo, porque eu sempre tenho no meu íntimo que eu poderia ter feito mais, sabe? Eu poderia ter feito mais. Me é dada a oportunidade de fazer mais. E se eu faço o mínimo, eu estou me dizendo que eu posso aumentar a carga desse bem que eu estou fazendo. Então, eu não vou me sentir satisfatoriamente acomodado, tá? Porque a recompensa que a gente vai receber é semelhante à parábola dos talentos. Diz Jesus que é dada a cada um segundo a sua capacidade. A cada um segundo a capacidade. E eu recebo um talento a cada amanhecer, que são as oportunidades da prática do bem. Se eu estou recebendo um talento e eu ainda não produzo, pelo menos, os juros desse talento, né, que Jesus fala, coloca na mão dos banqueiros. Sabe quem são os banqueiros, na opinião de Emmanuel? Aqueles que estão ao teu redor. É você aplicar o talento que você recebeu naqueles que estão ao teu redor. E muitas das vezes a gente quer ir longe. Mas você tem o pai, a mãe, a esposa, o marido, o filho, a filha, o genro, o neto, que você pode utilizá-los como banqueiros, que é você oferecer o teu melhor para eles, e eles vão te pagar os juros. E você vai devolver o talento ao Senhor com os juros do banqueiro. E agora aqui uma pergunta da Natália Siqueira, que ela diz assim: Evaldo, o auxílio ao próximo é importante, mas por não ter essa prática constante ainda no coração, como não se sentir hipócrita ou contraditório quando a gente erra? Primeiro que, Natália, não é Evaldo, não é tia Evaldo, tá? Ao respeito. Eu vi essa garota nascer, vai me chamar de Evaldo, né? Mas brincadeira à parte. Natália, a grande dificuldade da gente é quando a gente quer justificar o erro, tá? Mas quando você deseja realmente a prática da caridade ou a prática do bem ao próximo, você não se preocupa com o que é contraditório, o que é hipocrisia. Porque eu não tenho que me preocupar sobre a avaliação do outro, sabe? Eu não tenho. Existe um ensinamento que o Chico nos trouxe de que 2 passos você pode dar na tua encarnação, Marcos, que a tua encarnação vai dar ruim, vai dar chabu. O primeiro passo é querer agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Não vai. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir agradar todo mundo. E o segundo passo, que todo mundo te agrade, também não vai dar. Então, eu não me preocupo com a imagem ou com a avaliação que o outro faz da minha pessoa. Eu procuro ser melhor a cada dia, como é a proposta. E o Chico, né, que é o mentor da nossa casa, então você acaba estudando um pouco mais os ensinamentos que ele deixou. O Chico diz: ao outro eu dou direito de ser como bem entende. Mas quanto a mim, me dou a obrigação de ser melhor a cada dia. Então, posso até agir com certa hipocrisia ou ser contraditório, que eu faço bem aqui e dou uma coiçada no outro ali, sabe? Ainda vai acontecer, Natália. Nós estamos num plano de prova e expiação, extremamente distante de um plano feliz, que eu nem imagino como seja. Não tem a mínima noção do que seja um plano de felicidade. Mas o que Santo Agostinho fala para a gente, lá no capítulo 4, há muita morada na casa do Pai, quando ele fala do tópico sobre regeneração, ele diz o quê? No plano de regeneração, não avançar é recuar. A afirmação de Santo Agostinho, o que ele está dizendo? Nós queremos ir para um plano de regeneração. Então, eu não posso me incomodar com a opinião que fazem de mim. Eu vou continuar caminhando para frente, praticando o bem de acordo com a minha possibilidade, porque não tem regra,
sabe? Não tem um estatuto espiritual que diz isso é prática do bem, isso é muita prática do bem e isso é excepcional prática do bem. Não tem. É nivelado na mesma instância. Por quê? Porque vai do meu sentimento, da minha vontade de fazer diferente para mim e não para o outro. Tem mais uma colocação daqui da Silene. Eu me sinto como uma gota em um oceano, que segue a cada dia dando o meu melhor. E, assim, após essa colocação da Silene, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e a gente vai fazer a prece do São Flávio. Perfeito. Ô, Silene, eu vou te dizer uma coisa muito alvissareira, porque não é só você que se sente uma gota, não. Sócrates, todo mundo conhece a frase de Sócrates, só sei que nada sei, não é? Mas tem uma outra filosofia que Sócrates nos traz, que ele diz o seguinte: o que eu sei é uma gota diante do oceano da minha ignorância. Eu acho muito bonito isso, sabe? O que eu sei é uma gota diante do oceano da minha ignorância. Então, o que a gente, realmente, a nossa possibilidade ainda é muito pequenina. Mas Jesus nos propõe que a nossa fé seja como um grão de mostarda, não é do tamanho. É como um grão de mostarda. Que o grão de mostarda, se você largar para lá, ele seca e morre. Agora, se você enterrar o grão de mostarda, regar ele, adubar, ele brota. E lá no Oriente Médio, a mostarda é uma árvore. Aqui no Brasil é uma hortaliça, né? Lá é uma árvore. Então, ele vai brotar e vai se desenvolver. E vai ser uma árvore. E no Evangelho de Marcos, Jesus fala que se transformará numa árvore frondosa, aonde os passarinhos farão seus ninhos. Quem são os passarinhos? Aqueles que estão ao nosso redor. Porque não na conclusão que ninguém tem essa possibilidade de concluir nada diante do Evangelho de Jesus. Né? A ministra Veneranda fala em nosso lar que o Evangelho começou com o exemplo de Jesus. E só ele pode dar a última palavra. Mas, para encerrar os nossos estudos de hoje, o que nós entendemos é que a prática da beneficência, para nós, ainda parece algo um pouco distante, mas totalmente possível. Totalmente possível. Você dar um bom dia com alegria, que nem eu falei, você fazer uma prece matinal, agradecer a Deus a oportunidade de ainda estar no plano material e poder reconsiderar os atos de ontem. Então, a prática da beneficência é a condução diária do nosso querer ser diferente, fazer diferente. Porque, a exemplo do que está no livro Libertação, eu já cansei do mal, sabe? Eu já cansei do mal. Eu sinto mais alegria no bem que eu posso proporcionar do que o mal que eu já pratiquei. A misericórdia de Jesus nos propõe um eterno recomeço. Sabe? A misericórdia do Mestre é de tamanha monta que ele permite que o sol nasça a cada manhã. Mesmo que o tempo esteja nublado, mas no nosso íntimo, Jesus, que é o sol das nossas almas, está lá, esplendoroso e esperando para nos aquecer. Com as graças de Deus. Ok. Obrigado aí ao Evaldo. E agora nós vamos... Quer fazer pergunta também. Quer Agora fazer o bicho pergunta? pega. Agora o bicho pega. Fica aqui, Marco, comigo, Marco. Pergunta aí, então. Vou baixar aqui. Eu vou citar isso aí como se fosse eu ou nós na primeira pessoa do plural. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, não faço. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Né? Que a frase tem algumas traduções que é assim, Paulo fala assim, o bem que eu quero eu não faço. E o mal que ainda habita em mim, esse eu faço. Porque no final da jornada dele, o que ele fala para Timóteo? Né? Lutei o bom combate, fiz a carreira, guardei a fé. Não sou eu mais que vivo em mim, quer dizer, não habita mais o mal em mim, mas o Cristo que em mim vive. Né? Então chegaremos lá. Obrigado. Obrigado aí, Paulo. Então, São Flávio, vamos lá.